Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, torcedor goiano, seja bem-vindo ao Futebol 62. Eu chego com mais uma edição dos Dois Toques. Tem ao meu lado Charlie Pereira. Tudo bem com você, Charlie? Tudo bem, Gerlies? É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Prazer estar aqui no Futebol 62 para mais um bate-bola, para mais um Dois Toques aí a respeito de um assunto voltado para o nosso futebol. Exatamente, e nós vamos falar do Vila Nova nesta edição. Charlie, o Vila Nova contratou o técnico Humberto Louser, já conhecido do Vila Nova, já conhecido do futebol goiano, pois ele também dirigiu o Atlético, mas um treinador que nessas últimas edições, muito experiente em Série B, né? Passou por várias equipes da Série B, inclusive com sucesso no Juventude, na Chapecoense, e agora o Vila acerta a vinda do Loser, que a princípio, eu falo a princípio porque normalmente esses contratos não são cumpridos na íntegra, é para ele ficar esse restante de 2025 e também o ano de 2026. Como é que você vê, Charlie, essa chegada do Loser? Por exemplo, o Vila, nessa gestão do Hugo Jorge Bravo, ele tem uma média de 3 treinadores por ano. É o que o Vila normalmente tem em cada temporada. O Humberto Louser chega para ser o quarto treinador do Vila nesse ano. Primeiro, você gostou da contratação do Louser, Charlie? Gostei. Né? É um técnico que eu acho que ele chega, né, num cenário muito adverso, num momento muito ruim do Vila Nova, dentro da Série B, onde o Vila está cada vez, a cada jogo, a cada rodada, mais distante do objetivo do clube, que é o acesso, né? O Vila, nesse momento, ele está mais próximo do Z4, que é a zona do rebaixamento, do que do G4, o que se diz respeito à pontuação. Que pese, eu entendo que o Vila, por mais que esteja mal, eu não vejo o Vila num cenário de brigar ali nas últimas rodadas para escapar do rebaixamento. Eu acho que o Vila daqui a pouco vai conseguir os resultados que vão dar a ele uma tranquilidade. Não estou convencido, evidentemente, que o Vila ainda volte a brigar pelo acesso. Né? Eu acho que é uma, é uma situação um pouquinho distante. O Hugo Jorge Bravo, na entrevista pós-demissão do Paulo Turra, alguém perguntou para ele, não vou me lembrar qual repórter, qual o perfil de técnico que ele quer agora para o Vila Nova, né? Para essa reta final, né? E ele destacou, olha, o perfil é de Série B, né? E o Vila não tem como, talvez, ousar algo diferente. Ia contratar um técnico renomado por dois motivos. Acho que um técnico renomado, nesse momento, não aceitaria estar dentro de um projeto de um time que está, né, no meio, na segunda parte da tabela de classificação. O Vila também não iria gastar um recurso que não tem para contratar um técnico badalado. Então, se aposta num profissional, busca um profissional, que não é uma aposta, eu usei aposta aqui, mas o Humberto Louser não é uma aposta, é um técnico que já tem um, um status de Série B. Como você destacou, já foi bem em alguns clubes, né? Conhece bem a competição. Em alguns momentos até treinou clubes de Série A, mas naquele cenário que a gente conhece, né, Gerlieser? Em times menores que entram com o objetivo de permanência, com um orçamento muito pequeno. Né? Então, a última passagem dele no Atlético, ele chega no Campeonato Brasileiro de Série A, onde o Atlético já estava ladeira abaixo. Então, ele não conseguiu fazer nada de diferente do que os antecessores estavam fazendo e acabou depois sendo demitido, né? Então, eu confesso, gostei da contratação, né? Você falou lá atrás, assim, que às vezes os contratos não são cumpridos, né? Ele chega para 1 ano e 3, nós estamos em 3 meses, né? 1 ano e 3 meses de contrato, né? Se ele conseguir terminar esse contrato, já é motivo de aplauso, né? É um contrato longo, que não é só Humberto Louser, que às vezes não dura isso tudo, não. Né? Boa parte dos técnicos dos principais clubes do Brasil, Série A e Série B, não duram um ano no cargo, né, Gerlieser? Exatamente. Tanto que quando um treinador chega um ano no cargo, normalmente ele já está entre os 4, 5.
com maior durabilidade no cargo aqui no Brasil, né. Eu E, também gostei da e chega às da vezes, e só rapidinho, antes de você destacar aí a sua opinião, e às vezes esse técnico contratado, ele já treinou vários times na temporada, né? é. O Humberto Louser mesmo, ele estava no Novo Horizontino, né? Já passou por várias equipes, né, da Série B, a rotatividade é grande para os 2 lados, né. Para o treinador para o clube, normalmente é maior que para o treinador, né, Charles, porque o treinador, às vezes, fica sem clube, mas o clube não fica sem treinador, então ele está sempre, trazendo outro profissional. Também gosto do nome do Loser, acho que é um nome interessante, gosto da ideia do Vila de trazer o treinador de agora, já pensando em 2026 também. Aí, o que eu não tenho, Charles, aí não é por causa do Loser, é por conta do modus operandi do Vila e da maioria desses clubes que você citou, de Série A, de Série B, é que a gente pode confiar na ideia, sabe. Por quê? Porque o histórico não diz isso. O que que seria confiar na ideia? O Loser chegou agora, ele ele vai ajudar o Vila a permanecer na Série B, ele vai ajudar o Vila a montar o elenco para 2026, ele vai trabalhar com o time no elenco de 2026 em busca dos objetivos do Vila, ser campeão goiano, fazer uma grande Copa do Brasil, a Copa Verde me parece que vai ser valorizada, talvez buscar essa conquista e conseguir o acesso, né, seriam as metas para 2026. Mas, assim, eu gosto da ideia, mas eu não tenho nenhuma convicção, ô Charlie, que ela vai ser cumprida. Por quê? Porque não é o habitual, não é o que acontece, especialmente aqui no estado de Goiás, essas ideias serem cumpridas. Então, a possibilidade disso ficar pelo caminho é imensa. Então, assim, a gente gosta da ideia, mas sem confiar que a ideia vai ser executada, pelo menos eu vejo assim. E você, Charles? E ainda mais num cenário, GLS, nós estamos no final de mandato, né? O Hugo Bravo ele vai até o final do ano. Nessa entrevista que eu citei agora, pouco pós-entrevista do Turra, ele em dois momentos ele fala sobre permanência no Vila Nova. Ele diz que não, que a ideia dele é não ficar no Vila Nova. Ele diz que essa é a ideia dele. Ele disse: nesse momento, né, a minha decisão é essa, né? Que nesse momento ele descarta, porque ele poderia usar outra frase. Eu descarto, eu não serei presidente do Vila ano que vem, ponto. Como ele não usou ponto, ele usou ponto e vírgula, né? Dá margem para que daqui a pouco ele possa continuar, né? E aí você tem uma continuidade, pelo menos, no que diz respeito à gestão, ao estilo, porque por mais que exista um grupo dentro do Vila Nova que está aí, né, nos últimos anos, né, quando se troca o presidente, ele chega com ideias novas, às vezes quer implementar uma situação ou outra, né, diferente do que vinha acontecendo, talvez não nada radical, se for o nome desse grupo aí, né? Às vezes o nível de pressão, né, ele é absorvido por um profissional de uma forma, por uma pessoa de uma forma. Às vezes, outro presidente, ele é mais suscetível à pressão, né? Ele é mais vulnerável, não consegue administrar. Então, tudo isso, Gerliezer, passa pelo resultado ali do trabalho do Loser, né? O presidente vai ter mais paciência, menos paciência, vai suportar ou não mais pressão, mas eu volto ao Hugo. Futebol é resultado, né? Ele usou esse termo, né, para definir e resumir a demissão do Paulo Turra. Futebol é resultado. Humberto Louser tomar aí um punhado de porrada, chegar no final do Campeonato Brasileiro da Série B, numa situação de risco de rebaixamento, pode ser que não termine a competição. E aí a Pode. gente não vai estar falando de Humberto Louser montando um elenco para o ano que vem. Mas se ele se manter aí na 10ª posição, na primeira parte da tabela, ele continua e aí ele vai planejar, evidentemente, o elenco para a próxima temporada. E é bom que ele já esteja, porque ele já vai trabalhando e conhecer esse elenco, sabendo com quem ele quer e pode contar. Você citou um ponto importante, né, Charles, essa questão da mudança de presidente no Vila. Mas mesmo que ela não acontecesse, eu penso que o risco do trabalho, não ir até o final também era grande.
porque com esse mesmo grupo administrando o Vila teve 3 treinadores por ano. Então não é né, não é necessária, às vezes, essa ruptura de, de comando, vamos dizer, ou a troca de comando para que os treinadores caiam, né? Eles caem o tempo inteiro, normalmente, sob os mesmos comandos. Aliás, raríssimas vezes, Charlie, quem demite é diferente de quem contrata. Quase sempre é a mesma pessoa que vai lá contratar e depois vai lá demitir o profissional. É uma rotina nossa, é um formato aqui do Brasil que, pelo menos na minha opinião, infelizmente prevalece e é cultural. Para mim, Charles, trocar treinador no Brasil se tornou algo cultural. É igual ter o Natal em dezembro, é igual a gente ter Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente ter Carnaval, a gente ter quarta-feira de cinzas, tem aquelas coisas que você sabe que tem. Aqui no Brasil, troca-se de treinador. O time está mal, troca de treinador. O centroavante não faz gol, troca de treinador. O time não paga, troca de treinador também. Não é o caso do Vila, né? Mas tem times que não pagam e demitem o treinador, sendo que ele não está pagando. Então, não precisa ser absolutamente nada técnico, né? É o profissional mais escolhido para ser demitido nos momentos em que as coisas acabam não dando certo. Não é só no Vila, como eu cito, é em vários clubes brasileiros. Raríssimos são os que não seguem essa cartilha, né? A gente até assusta quando um time perde 3 jogos e o treinador não é demitido. Fala, mas como assim ele não foi demitido? Né, de tão absurdo que soa para nós, o que em outros lugares do mundo é algo absolutamente natural. Me lembro do Fortaleza na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A e todo mundo questionou como é que o Vojvoda ainda não foi demitido. Depois aquele mesmo Vojvoda pegou o Fortaleza e levou naquela mesma edição do campeonato a Libertadores da América. Mas chegou tanta pressão que chegou um momento que o Vojvoda não resistiu. E aí eu até pergunto, os sucessores do Vojvoda foram melhores do que ele? Não foram, né? Mas a pressão, às vezes, ela obriga o dirigente cede, faz a troca e sem necessariamente ser uma troca boa. Nesse ano mesmo, o Vila trouxe já o, o, o o Humberto Lousa é o terceiro sucessor do Lacerda. Quem foi melhor do que o Lacerda até agora no Vila? Ou seja, o Vila trocou um profissional Não, que tinha conquistado pelo clube, né, Charles? Que foi questionado, mas trocou por outros que entregaram muito menos do que ele. o aproveitamento do Lacerda é o melhor aproveitamento dos 3 técnicos que comandaram o Vila Nova nesse Campeonato Brasileiro. O Vila começa com o Lacerda, vem com o Luizinho Lopes, teve o Paulo Turri e agora vai ter o Humberto Lousa. Já são 4 técnicos na temporada. Aí você olha para perto, você tem o Goiás que está no seu segundo técnico, né? O Jair Ventura comanda o time ali no Campeonato Estadual, né? Depois vem o Mancini, né? O time está indo, mas daqui a pouco ele não tem a certeza que ele vai ficar até o final do campeonato, porque se o Goiás seguir esse período de oscilação, cair um pouco mais esse rendimento que já é baixo, pode ser que o Goiás venha optar por uma troca, né? Você vai para o Atlético, aí eu vou precisar da sua ajuda, Gerliese. Começou com o Guanais, veio o Tencate não foi nenhuma saída por motivo de demissão, né? Ele que pediu demissão para e comandar o Juventude, É, mas teve o Guanais, de, teve o Tencate, depois o Fábio o Matias, Fábio né? Matias, certo. E E agora o agora o Lacerda. Lacerda. Jardim, você tem certeza que nós não esquecemos de ninguém no Atlético, não? Não, aí foram só o interino, né, que aparecia em vários momentos. Inclusive o interino foi demitido também, Charles, né, o interino não, o profissional da comissão técnica permanente, ele também caiu. Então, O Anderson Gomes. quando não caiu o treinador principal, caiu o treinador da comissão técnica permanente, né? Então, realmente é um modo. Por exemplo, você falou do Goiás. O Goiás teve só 2 treinadores esse ano, é verdade, mas recentemente o Goiás passou uma temporada com 5. Então, assim, não é um Pois é. padrão. Mas vamos ver, boa sorte a você, Humberto Loser, que você consiga cumprir o seu contrato, porque se você fizer isso, acredite, você é uma grande exceção em se tratando de futebol goiano. Obrigadão, Charles, por participar conosco aqui no F62, no Futebol 62, aqui no Dois Toques mais uma vez.
Abração, Gerli, abração a todo mundo que nos acompanhou. Sorte ao loser, né, nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro da Série B. É a sorte dele, o sucesso dele, evidentemente, será o sucesso do Vila Nova. E a você, torcedor, meu muito obrigado, um grande abraço. Fique à vontade para fazer o seu comentário aqui. Pode ser para concordar, para discordar da gente. Deixe o seu like, maneira de prestigiar o nosso trabalho. E se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima.